Eu vim contar uma história um pouco difícil de falar assim pra todo mundo. Foi uma vez que eu me desentendi com a minha mãe e ela achou melhor procurar um rumo pra eu seguir, uma casa pra eu morar, já que eu não tava querendo obedecer as regras dela. Isso foi quando eu tinha uns 9 anos de idade. Não, é sério, isso é muito sério. Por exemplo, a minha mãe, ela é muito dramática. Muito dramática. Tudo ela faz uma tempestade no copo d'água. Toda vez que ela manda fazer alguma coisa, eu sou um pouco lento pra obedecer a mamãe. Quando ela manda fazer alguma coisa, eu dou uma viajada pra depois eu fazer. E ao decorrer dessa minha viagem, ela tem que ter um discurso. São 3 discursos. Já que eu tô gostando das regras dela pra procurar um lugar pra eu morar, uma casa pra eu morar, minha mãe me expulsa de casa quando eu não tô afim de fazer o que ela quer. Até ignorei, cara. Quando minha mãe começa a me expulsar de casa, eu de novo. A segunda é que ela vai morrer, a gente vai sentir falta. E a terceira é... Tem muita mãe por aí que é muito pior que eu, tu reclama da mãe que tu tem. Tu reclama de barriga cheia, porque tem mãe do fulano. Sabe, querendo se comparar com a mãe dos outros, porque não tem comparação, mano. A minha mãe, minha mãe é maluca, mas a mamãe não é maluca no nível maluca. Minha mãe é maluca, muito maluca. Por exemplo, a mamãe não pode ser contrariada. A minha mãe não pode ser contrariada. Minha mãe quer sempre saber de tudo. Como assim minha mãe quer saber de tudo? Toda vez que acontece alguma coisa relacionada à saúde, se a gente adoece, a gente tá com algum problema, a minha mãe diz que a gente tem que tomar remédio. Ok, normal. Inclusive, toda mãe faz isso. Só que a minha mãe tem um problema com remédio que chama Nimesudida, o nome do remédio. Só que assim, como eu falei, minha mãe não pode ser contrariada. Ela chama o remédio de Minizudida. E é Minizudida. Ah, moleque, se tu contrariar, tu vai precisar de um anti-inflamatório. Se tu contrariar ela vai te dar um soco. É sério, toda vez isso. Ela fala, vou já pegar aqui na minha bolsa o Minizudida, vou te dar. Ela te fica, mãe... Não é Minizudida, é Nimesudida. Tanto é que quando a gente começa a contrariar minha mãe faz ameaças. Por exemplo, minha mãe, ela assim, ela usa um monte de anel. Quem conhece minha mãe sabe. Toda vez que a gente vai falar alguma coisa que contraria ela já ameaça. Entendeu? Qual a ameaça dela? Eu vou enfiar minha mão na tua cara. A gente já fica olhando pro anel dela, já dá aquela recuada, já dá aquele... Tudo bem, vamos obedecê-la. Ou então, um dia desse a gente tava conversando de uma coisa que aconteceu e tava todo mundo dando seu ponto de vista, todo mundo falando sobre sua vida, não sei o que, não sei o que. E eu fui, na hora que ela tava dando o discurso dela, porque o discurso da minha mãe não é um discurso rápido, entendeu? A minha mãe, quando ela vai contar uma história, é uma história assim. Vai falar da minha tia. Aí ela vai dizer que a minha tia tem uma amiga, que tem uma prima. Ô, a prima dela, coitada. Não merecia passar pelo que tá passando. Entendeu? Ou seja, ela prolonga muito a história. Aí eu fui interromper. A imaginação da minha mãe vai mais rápido do que qualquer ser humano que existe na Terra. Por exemplo, ela tava com um copo de água. Cara, onde eu ia pensar isso? Eu tava falando, ela inclinou o copo de água. Isso, é isso que eu tô pensando. Ela melhorou. Eu vou jogar essa água na tua cara. Só que da mamãe a gente não pode duvidar. A gente conhece a mãe que a gente tem. Todo mundo conhece a mãe que tem. Entendeu? A gente sabe do que ela é capaz, do que ela é. Mas assim como a gente sabe do que ela é capaz, ela também sabe do que a gente é capaz. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito fácil de se lidar. E eu nunca fui fácil de lidar. Não é uma coisa de agora, é uma coisa de que já tem muito tempo. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu ia falar menor, né? Mas aí eu me zoar porque eu sou baixinho. Ah, vocês são bem engraçados, brincando com a minha altura. Tá, falando sério agora. Quando eu era mais novo na escola, eu não era muito amigável na escola. Por exemplo, minha mãe tava na coordenação toda semana. Minha mãe tava na coordenação. Por motivos... eu acho besteira, né? Eu acho besteira chamar minha mãe na semana. Era só porque a gente quebrava... Quando eu falo a gente, é eu as pessoas da minha sala. Mas sempre eu tenho uma costa um pouco mais larga por eu falar muito. Sempre tá 1000 pessoas no meio. Eu vou ser ocupado. Por exemplo, nós, as pessoas da minha sala, a gente quebrava a maçaneta da porta. Toda semana a gente quebrava a maçaneta. Porque voltava do intervalo, aí ficavam umas pessoas pra fora, umas pessoas pra dentro. A gente ficava tipo, não vai entrar. Quebrava a maçaneta na nossa mão. E quem? Quando chegava a coordenação, o moleque sumia. Ficava sempre com a maçaneta assim. Segurando, oi. Eu lá, descia um suorzinho assim. Eu sabia que ia ligar, porque ninguém liga pro meu pai. As pessoas já até conhecem. Ninguém liga pro meu pai pra falar, olha, senhor, o Lucas fez tal coisa. Que meu pai vai falar, ei, tá bem? Tudo bem. Chega em casa, e aí, pai? Oi, filho. Foi boa a escola? Foi, pai? Tudo bem. E acabou o aí. A minha mãe não é assim, porque ela sabe o filho que ela tem. E aí quando ligavam pra ela da escola, eles falavam assim, o Lucas quebrou a maçaneta da porta. O Lucas pegou a bicicleta do tio da portaria e saiu andando. O Lucas subiu na torre da escola. Minha mãe já era assim, vacinada, mano. As pessoas ligavam pra minha mãe da escola e já ficava tipo assim, olha, fulano bateu boca pro professor. Eu não tinha nem coragem de desmentir, sabe aquele filho que desmente a coordenação na frente? Não faz essas coisas. Porque eu sei que a minha mãe sabe que eu sou capaz. A mãe conhece os defeitos do filho. Por exemplo, minha mãe já é tão vacinada com esse meu negócio. A minha mãe sabe que eu falo muito e falo muito rápido. Ou seja, não acaba o assunto nunca. Ou seja, ela já cria um mecanismo que na cabeça dela ela faz ela baixa, só na minha voz vai baixando. Até que ela não ouve mais nada. Por exemplo, minha mãe, quando ela tá vendo novela, minha mãe vê muita novela. Quando eu digo muito, assim, minha mãe senta na frente da TV quando ela chega do trabalho e pronto, é uma atrás da outra.
e a gente passa na frente. Eu sento do lado dela. Mãe, aconteceu isso, mãe, por que tu fez isso? Lá na escola, e aí, quando o cara brigou com a gente, aí, quando eu dei tiro de sala, foi dando... E aí minha mãe ia fazer o quê? Simplesmente a minha mãe não ouviu nada. E quando a gente fala assim, né mãe? Ela... Aham. E volta pra novela como se nada tivesse acontecido. Eu, por exemplo, eu já me adaptei ao tipo da mãe que eu tenho, entendeu? Eu já adaptei a saber que esse tipo, tudo isso da minha mãe. Eu saber que a minha mãe não é aquele tipo de mãe. Oh, meu Deus, meu bebê. Está tão machucada, meu Deus, meu bebê. Já tão ferido a integridade do meu filho na escola. Por exemplo, quando vão falar de mim, aí ela junta com a pessoa pra falar de mim. Minha mãe tem uma coisa que chama demonstração de poder que não pode ser ferido. Por exemplo, a mãe, ela quer saber mais, é natural, né? Ou seja, ela... Essa atriz aqui é muito boa, é Paula Nascimento. Mãe, é Paula Oliveira, mãe. A atriz é Paula Oliveira. Não, é Paula Nascimento. Siga ela no Instagram. Eu vi ela fez aquela novela lá, a sereia. Mãe, essa era a Isis Valverde, na outra novela. Não, ela até separou do menino. Mãe, essa é Grazi com Cauã. Não. Ela quer saber, entendeu? Quer saber, mas tem que ter aquela demonstração de poder. Quando ela vê que ela tá errada, aí ela se estressa mais ainda, entendeu? Minha mãe tem um problema com brinco e tatuagem. Não chega a ser preconceito, mas chega a ser um problema. Por exemplo, eu tenho um irmão e eu. São os dois filhos. Eu tenho um problema com brinco e tatuagem na gente, no nosso corpo, na pele dela, entendeu? Porque a pele é a propriedade dela. Mãe, se eu fizer uma tatuagem, tu mãe bem... Que ela arranca com a faca. Mas se eu botar um brinco assim... Não, tu quer ficar sem orelha? Porque eu puxo teu brinco. Tem aquele negócio que eu falei da demonstração de poder. Ela não gosta, não vai fazer. Mas no filho dos outros, ela chega em casa... Olha, fulano fez uma tatuagem bonitinha, sabe? Coloridinha. A menina botou um piercing aqui no nariz, aquele de bodinha, argodinha, tão fofo. Mas também não é qualquer piercing que minha mãe gosta. Minha mãe é seleta. Vai aparecer aquele piercing aqui no meio do nariz, que eu esqueci o nome do negócio. Meu filho, pra ter uma ideia, um dia desse a gente tava vendo The Voice. E você já é minha e não é dele. Obrigada, Claudinho. Então a menina aqui canta na The Voice, a menina é muito bacana, canta muito bem. E a menina tem um piercing aqui. Aí tava eu, meu pai e minha mãe, e eu falei assim mesmo, pra mim essa menina é melhor, ela tem que ganhar. Aí papai, realmente, olha o argumento da minha mãe. Se ela não tivesse esse piercing, ela ia cantar melhor. Tipo, o que isso tem a ver? O piercing com a pessoa cantar bem, sabe? Aí ela quer buscar argumento, como que a mamãe quer saber de tudo, né, mano? Aí eu pergunto, mãe, mas o que isso tem a ver? Não, que empata, negócio da respiração, entendeu? Não tem nada a ver, mano, mas a mãe quer saber mais que a gente. Vai contrariar minha mãe, volta ao discurso, mas quando eu morrer, ou porque todo dia aqui em casa é uma morte diferente, né? Todo dia aqui em casa ela tá com uma dor. Por exemplo, minha mãe tem um problema assim de dor de cabeça. Tudo ela tem dor de cabeça, tudo. A gente começa a discutir com ela, pra gente não discutir com ela... O que foi, mãe? Doeu minha cabeça aqui. Ou então, quando ela não quer fazer alguma coisa, cai alguma coisa no chão, ela... Juntei pra mim, meu filho. Por quê, mãe? Se a mãe baixar a cabeça, vai doer a cabeça, né? Inclusive, quando ela ver esse vídeo, ela vai ficar bem bolada comigo, entendeu? Mãe, te amo. É isso que eu queria falar um pouco sobre a minha mãe. E eu tenho certeza que alguma coisa parece com a tua mãe. E deixa um gostei, clica no gostei aí embaixo, clica nesse gostei, se inscreve no canal e tem aquele negócio que todo mundo tá mandando eu fazer, que é apertar o sininho pra chegar a notificação dos próximos vídeos. Meu Deus, isso não pode sair, mãe, vai me brigar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, mãe. Égua. Lucas. Fiz a divulgação do canal.